Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês um box contendo 5 contos sobre encontros, da autora Ivy Maciel. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. E como falei para vocês, vou trazer 5 contos em um. Esse box ele contém 241 páginas. E esses 5 contos ele vai te trazer romantismo, vai te trazer pegadas, vai te trazer comédia. Então é um box bem completo. Vamos começar com Lion. Lion, ele é hoje um advogado, ele trabalha na empresa da família, né, no escritório da família, e ele tem a Bárbara, que é sua secretária. A Bárbara é uma moça muito bonita, é uma moça muito exigente com o seu trabalho, porque ela trabalha muito bem, tanto que a mãe dele confiou ela a cuidar das coisas do filho, porque ela é muito boa realmente no seu trabalho. Só que a Bárbara, ela teve aquela paixão logo à primeira vista por ele. Mas como ele, gente, além de ser rico, de ser o patrão dela e ainda ter namorada, então ela engole essa paixão e usa ali somente o profissionalismo. Já ele a trata muito bem, ele é carinhoso com ela, ele brinca com ela, mas também é tudo muito profissional. Até que chega um momento que ele se separa da namorada dele. Ela vê ali uma esperança, né? Mesmo que pequena. E mediante a isso, conforme o tempo vai passando, ele acaba dando meio que em cima dela. Ele acaba flertando com ela. E ela fica em dúvida se aquilo está acontecendo mesmo ou não. E um dia, quando ele acaba perguntando para ela, né, no momento de bebedeira ali, ele pergunta para ela: você se apaixonaria por mim se eu não fosse seu patrão? E aí ela meio que não responde, e a resposta dela é meio invasiva. Ele fica louco da vida. E daí ele decide que ele vai tirar ela do sério. E ele acaba, gente, armando ali dentro do escritório para ficar com algumas garotas. E isso leva ela ao limite, isso leva ela à loucura. E assim ela decide se vingar dele. Primeiro ela pensa: bom, ele tá dando em cima de mim. Acredito eu que seja isso. Outra, eu não tenho nada a perder, porque ele é o homem que eu sonho. Então, vou fazer o seguinte, vou aproveitar o momento, depois peço demissão, vou trabalhar em outro lugar, mas pelo menos eu vou saber o que é ter esse homem nos meus braços, o que é ter esse homem na minha cama. E assim, gente, ela bola uma jogada que, assim, é hilária, porque ela consegue levar ele ao limite do limite, e ali ele acaba confessando algumas coisas para ela que ela não imaginava, né? Não imaginava mesmo. E assim eles acabam se rendendo a uma noite muito quente, a uma noite muito envolvente. No outro dia, então, ela precisa tomar uma decisão, porque ela sabe que para ele foi só uma noite, nada mais. Tanto que ele acorda, ela não tá na cama. E aí ele se lembra que é dia de semana. E ela é tão assim, caxias no trabalho dela, que ela nem acorda ele, ela simplesmente vai pro trabalho. E ali, a hora que ele chega, então ela vai até ele para que eles possam conversar e resolver essa situação. Ela já sabe o que vai fazer, tanto é que ela já chega falando, mas ele não aceita o que ela tá falando ali, o que ela tá propondo. E aí eles têm que conversar muito, ali eles têm que ponderar algumas coisas e finaliza muito bonitinho, claro, né? Porque eu só trago para vocês livros com final feliz. Então, esse é o primeiro conto do Lion e da Bárbara, que é mais romantismo do que outra coisa. Tem as pegadas, mas não é as pegadas tão quente, não é as pegadas tão envolvente assim. Aí o segundo que nós vamos é para o Arthur e a Lua. Gente, esse segundo conto eu achei assim ele me enganou. Vou dizer para vocês assim, vou pegar meu leque, porque daqui a pouco eu vou usar. Ele me enganou, porque o Arthur, ele é o vizinho da Lua, que é Luana, mas todo mundo chama ela de Lua. É vizinho dela, ele é um homem muito bonito e ele começa a se exibir para ela. Então ele fica na piscina, ele fica ali tomando banho de sunga, depois ele fica nu porque ele percebe que ela tá o espionando.
E até, gente, que ele acaba indo até ela, na casa dela, porque, né, já que ela tá olhando, então ela tá querendo experimentar. Quando chega lá, ela não acredita que o deus grego está na sala dela. E aí, gente, ele não fala nada. Simplesmente, ele está com uma canequinha de mel e diz a ela que ele gosta de colocar mel em tudo que ele come. E se ele tá com aquele mel, é porque ele quer comer alguma coisa. E ali eles começam, gente do céu, um momento quente, um momento intenso, no qual ele vai passando mel e vai, né? Não vou ficar falando que vocês têm que usar a imaginação. E quando chega ali no momento de inverter os papéis, porque ele leva a loucura assim, ela sobe nas paredes. Quando chega o momento de inverter os papéis, ela fala, agora é minha vez e eu também gosto, né, de mel. Aí ele fala, não, não, não e não. Simplesmente, gente, ele vira as costas e sai, deixando ela naquela situação. Mediante a isso, ela faz o quê? Ela fala, isso não vai ficar assim. Então, no outro dia, ela decide que, já que ele está tomando banho na piscina, então ela vai até lá. Então, ela coloca o biquíni mais minúsculo que ela tem e chega lá, fica na frente dele e aí fala para ele que agora é a vez dela e ela começa a atacar ele. Só, gente, que tem uma situação, porque no momento que ela tá sentada no colo dele, se esfregando nele, começando a beijar ele, começando a apalpar ele e ele também apalpando ela escuta o nome dela, porque infelizmente ou felizmente, não sei, a irmã dela chega chamando ela. E aí o desenrolar é muito interessante, e aí eu falo pra vocês que nem tudo que parece é, porque na hora que eu li o desenrolar, eu falei, opa, como assim, gente, eu não percebi isso? Porque é muito hilário o final. Você fica assim, não, gente, isso não pode ter acontecido. Então, esse foi o segundo conto, que esse tem uma pitada a mais de comédia. Também tem ali os seus momentos hot. E agora vamos para o terceiro conto, que é a história do Paco e da Samantha. Nesse conto, então, nós vamos ver que a Samantha, ela foi passar as férias com o pai, mas chegando lá, o seu pai não se encontra, porque ele é médico, teve uma emergência, e ela ficou na calçada esperando para ver que hora que o pai ia voltar. Até que, de repente, aparece o vizinho dizendo que o pai dela pediu para que ela ficasse lá, porque ele não tinha hora para chegar. Ela fica meio assim, porque afinal de contas nunca viu aquele homem. E aí ele vem falar, fala um monte de coisa, falando o nome dela, o apelido dela, conta um monte de coisas da vida dela e aí ela acredita realmente que ele é amigo do seu pai. Só que, gente, ele tá ali só com uma bermuda, ele tá sem camisa, ele tem tipo de surfista, ela já fica encantada e ela come ele com os olhos literalmente e ele percebe que ele não é bobo. E quando entra dentro da casa dele, ela começa a perceber algumas coisas, que ele é muito organizado e que ele realmente é tudo aquilo, porque, gente, ele é muito bonito e o olhar dele é muito penetrante. Ele vai levar ela para comer um sanduíche e ali, durante o preparo do sanduíche, começa uma conversa meio de duplo sentido. E não esperando mais nada, ela que não é boba nem nada, ela vai para cima dele e quando eles chegam lá na cama, ele começa a fazer loucuras com ela. Vou fazer você sentir prazer nesse momento para você nunca mais esquecer. E aí ele faz, gente. Ele faz de uma maneira doce, sensual, selvagem ao mesmo tempo. Eles passam a semana junto, mas depois ela precisa voltar, porque ela faz faculdade e vida que segue. O seu pai acaba se mudando e ela acaba não vendo mais. Até que algum tempo depois eles acabam se encontrando. E o encontro é muito bonitinho, o encontro é muito gostoso. E daí finaliza com eles indo matar a saudade. Mas no matar a saudade, como ele mesmo diz, ele não vai levá-la já para os finalmente. Não, ele fala o que ele quer fazer com ela e finaliza muito bonitinho mesmo. Então esse é um conto hot, romântico e gostosinho. Agora nós vamos para o quarto conto. O quarto conto, então, é o Lucas e a Catarina. Gente, esse já é comédia. É hot e comédia. Porque a Catarina, ela tem um irmão que ele tem um cachorro, um São Bernardo. E esses cachorros são enormes. E ele mora numa casa, num apartamento, gente, minúsculo. E um certo dia, ele acaba na correria indo para o hospital, porque ele trabalha no hospital, e esquece o cachorro dentro do apartamento, sozinho. Ele liga para ela para poder salvar ele e salvar o apartamento.
Então ela vai louca da vida, mas ela vai até o hospital para poder pegar a chave e tirar o cachorro de lá, porque afinal de contas ela tem dó do cachorro viver num lugar daquele. Quando ela chega no hospital, gente, ela acaba trombando com o Dr. Lucas e ela acaba meio que usando ele ali para poder fugir de um peguete que ela vê. Então ela abraça o braço dele assim, sai com ele se escondendo e ali eles começam uma conversa, até que chega onde o irmão dela tá, ela pega a chave, ela vai para o apartamento, chega lá, tá destruído, tá destroçado, ela organiza tudo e aí ele liga para ela dizendo que realmente não tem como ele ficar com o cachorro, então ele vai pedir para um amigo, tá passando e pegar, porque o cachorro tá sofrendo muito naquele ambiente. Quando o amigo chega, gente, é o doutor. E o doutor é curto, grosso e direto, gente. Ele já fala logo o que ele quer e sabe que ela quer também. E ali eles têm um momento quentíssimo, quenterro pra caramba. Só que também não chega aos finalmente, porque ele fala que ali não é o momento, que ele precisa levar o cachorro, então não dá pra finalizar. Mas lembrando que ela foi feliz, pelo menos, né? Ele foi embora de barraca armada, mas ela, meu filho, ela chegou no ápice com gosto. Quando mais tarde, porque eles combinaram de se encontrar, né? Que ele ia ligar para ela para se encontrar, porque, como ele diz, não terminamos aqui, ela se lembrou que tinha um compromisso. Então, ela foi nesse compromisso e ficou pensando, eu não peguei o celular dele, como é que eu vou desmarcar? Né? Nós vamos nos desencontrar. Mas aí acaba acontecendo uma situação no qual ele acaba aparecendo nesse compromisso dela. E ali sim, eles chegam ao finalmente, ali eles têm um momento muito caliente pra caramba. E depois desse momento caliente, ela acredita que finalizou ali, porque afinal de contas, né, foi tudo muito rápido, acabou de conhecer ele, mas então ele pega ela desprevenida, dizendo umas palavras muito lindas pra ela. Gente, eu fiquei apaixonada por esse médico, apaixonada. Depois ela vai ter um encontro onde tá o Dr. Lucas, mais esse peguete dela, que é um pouco possessivo. Depois passa-se mais, depois desse tempo aí, tem uma passagem de tempo aonde a gente fica sabendo o que aconteceu com os dois. E foi algo assim muito gostosinho, algo muito bonitinho. Então é uma história romântica, com uma pegada de comédia muito boa e também pegada hot. E agora vamos para o último conto, que é o conto do Cassiano e da Milena. Gente, esse também. Esse ele tem um pouco mais de drama e eu gosto, vocês sabem que eu adoro um drama, eu adoro briga, eu adoro cena de ciúme, eu adoro tudo isso. E o Cassiano, ele mora na fazenda, desde que nasceu, desde que se entende por gente, ele tá nessa fazenda. E ali tinha a pequena Milena, que ela tinha 3 anos de diferença dele. Então eles brincavam junto, ele cuidava dela, porque os pais dela confiavam dele cuidar dela, até que chegou uma certa idade, ela acabou indo embora da fazenda, porque os pais se separaram, ela foi embora com a mãe. Aí no decorrer do conto, você vai descobrir que a vontade dela era estar com o pai, mas por conta da situação que a sua mãe ficou com a separação, ela acabou ficando com a mãe e não voltando para a fazenda. Mas agora que a mãe resolveu viajar, ela decidiu voltar para a fazenda, porque assim ela lembrou do Cassiano, ela se lembrou dele, então ela sentiu saudade, então ela aproveitou e foi para a fazenda. Chegando lá, gente, o Cassiano já não tem mais 15 anos, que foi a última vez que ela viu ele, né? Há 8 anos atrás. Não, o Cassiano tá o Cassiano. E aí, gente do céu, além de matar a saudade, ela sentiu algo dentro dela estremecer, ela sentiu um fogo arder, um fogo subir, porque o homem tá muito gato, o homem tá muito lindo. Só que eles ali, gente, eles não conseguem se entender logo de cara. Porque o que ele acredita? Que ela foi embora e esqueceu todo mundo. Que ela fez questão de esquecer tudo que viveu na fazenda. Que então ela virou uma patricinha da cidade e não quer saber mais de ninguém ali. Só que ao contrário, ela tem os motivos dela por não ter voltado, né? Mas ele acaba não querendo ouvir. Eles matam ali a saudade de algumas coisas, como andar a cavalo, como ele bater jogar pedrinha na janela dela. Então é bem gostosinho esse momento deles. Até que chega um momento onde ela acaba se entregando a ele. Gente, é incrível, porque assim, eles estão lá, eles vão ter o primeiro momento deles. E aí ela tem que abrir a boca para falar. A gente não tinha por que ela falar aquilo que ela falou.
Mas eu sei que ela falou algo que daí broxou. Até eu broxava, sinceramente, com a conversa dela. Aí ela percebe que realmente ela falou besteira, que ela não devia ter falado aquilo. No que ela sai já chorando com raiva, ele acaba indo atrás dela e aí ele explica, né, que ela não devia ter falado aquilo, enfim, e eles acabam tendo um momento maravilhoso deles. Só que daí vem o drama, por quê? Porque no outro dia, então ela tá toda feliz, ela acaba indo atrás dele e ela vê uma cena que deixou ela muito pé da vida. Só que ela mesma fala, não tira conclusões precipitadas. Conversa com ele, escuta ele. Mas ela não faz, gente. O consciente dela tá falando isso. Vai lá, conversa com ele, resolve isso. Mas o coração, a raiva, fala outra coisa. Então ela acaba aprontando, gente. Ela acaba aprontando uma que, na minha opinião, ela merecia uns tapas. Porque, gente, aquilo não se faz. Depois dela aprontar isso, que o Cassiano presencia, os dois têm uma discussão muito intensa. E assim, depois dessa discussão, ela acaba falando o real motivo que fez ela fazer aquilo, que ela reconhece que foi muito infantil isso que ela fez, e aí eles conversam, eles conseguem se entender. Mas aí, ela precisa voltar, depois do período de 2 semanas que ela passa, porque ela precisa voltar para a faculdade. E aí eles terão que ter esse namoro a longa distância. E tá muito complicado, porque ela é uma mulher que ela tem ali as redes sociais, que ela, né, conversa por mensagens. Já o Cassiano não é muito disso. O Cassiano, ele é daquele mais assim, ou é carta, ou é telefone. Ele não gosta desse negócio de redes sociais. Então tá ficando um pouco tenso o namoro deles. Eles já estão há 1 mês namorando, no qual ela tá num canto, ele tá em outro. E tá muito complicado o namoro deles. E aí, então, eles têm essa situação para estar resolvendo, porque ela não quer abrir mão dele, mas ao mesmo tempo ela não está vendo que não tem condições de se manter dessa forma, porque a intenção dela é se formar, porque ela está estudando veterinária e voltar para a fazenda. Mas do nada o Cassiano resolve não atender o telefonema dela e não ligar de volta. E isso começa a criar assim muita coisinha na cabeça dela. Então finaliza com eles tendo que resolver essa situação. Mas é uma história muito bonita. E não é tão hot assim. É uma história, tem um pouquinho ali de comédia, bem pouquinho, mas tem assim mais romantismo e drama, que eu falei pra vocês que eu adoro esses dramas assim de, né, em vez de conversar, não, fica metendo os pés pelas mãos. Ai, adoro isso. Então, vou deixar vocês com esses 5 contos da autora Ivy Maciel, que eu acredito também que você vai encontrar os contos separados, tá? Mas baixa o box, porque assim você vai lendo um atrás do outro, então eu acho mais prático. Pelo menos eu gosto, assim, né? Então eu vou deixar vocês com esses 5 contos, essas 5 dicas, e dizer que, assim, que vocês vão adorar com certeza. Se vocês não gostarem dos 5, pelo menos alguns aqui você vai gostar, minha filha, porque tem para todo gosto. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!